De início aqui, eu quero manifestar a respeito do decreto 329 de 2023, que foi editado pela prefeita Tânia Yoshida no dia 24 de agosto, que menciona uma relação de coisas aqui, ao final, em seu artigo 1º, ela corta os gastos públicos, corta as gratificações de servidores, suspende férias, e aí eu preciso falar com os senhores. O município de Constância do Jacuípe é uma cidade que tem um perfil de arrecadação muito diferente das outras cidades. Eu tenho aqui o ex-vereador Israel, que é contador, entende muito bem do que estou falando. Ultimamente, com o crescimento industrial em Constância do Jacuípe, nós deixamos de sobreviver com o FPM. Isso deixou de existir aqui. O recurso do ICMS, que é o Imposto por Comercialização de Mercadorias, é um imposto estadual, e 25% desse imposto, que é a cota à parte, volta para os municípios. E eu digo aos senhores que hoje Birimbau desponta entre as 20 economias do Estado e o carro-chefe é o ICMS. A gente não pode ficar passando a mão pela cabeça e dizer, porque a crise... Birimbau, há muitos anos, não sobrevive de FPM. Essa história ficou lá para trás. E eu provo isso aos senhores. Consultem aí o portal da Transparência do Estado e vejam lá os recursos que são repassados aos municípios e percebam que Birimbau, ele ultrapassou muitas outras grandes cidades da Bahia com as operações industriais da empresa mundial e das outras subsidiárias que estão instaladas aqui na cidade. E aí, quando a gente faz a menção ao orçamento anual, tivemos câmaras anteriores que discutiram isso com muito mais propriedade, com muito mais compromisso, ex-vereador Israel Juliene, por exemplo. A gente vem tendo um comportamento de arrecadação, de crescimento nos últimos anos e de superávit, de excesso de arrecadação. Só para os senhores entenderem, no ano de 2021, a previsão orçamentária foi de 91 milhões. Nós arrecadamos 102 milhões. Em 2022, foram 123 milhões e nós arrecadamos 152, com excesso. E esse ano, de maneira estranha, ex-vereadora Juliene, a fixação do decreto foi em 170 milhões de reais. Gravem esse número, 170 milhões de reais. E aí o que me espanta é que, em seguida, entrou nessa casa aqui um projeto de lei que foi aprovado pelos nobres colegas vereadores, eu votei contra, que autorizava a contratação do empréstimo. E o que foi que o município fez com isso? Elevou a sua margem de contratação, de empréstimo, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela determina um limite de endividamento. Então, houve a necessidade de se elaborar um decreto com a previsão orçamentária acima da realidade para conseguir tomar mais dinheiro emprestado, e essa casa aqui participou disso, foram 22 milhões de reais para a obra de construção do hospital, e agora querem passar isso na conta de alguém. Olha, eu fui criado, eu cresci na minha vida, eu aprendi a responder por todos os meus erros. A gente já vive nesse momento aqui um clima estranho na cidade. As pessoas há muito tempo vêm falando aqui em atrasos de salários, e isso não é mentira. Eu quero falar para os senhores que os cargos comissionados, os cargos de confiança, os coordenadores, secretários, chefes de departamento da primeira ordem do prefeito, da primeira confiança, receberam salário agora no dia 20 e pouco desse mês, com muito atraso. Uma das medidas de contenção do decreto da prefeita Tânia, o decreto 329, ele estabelece a data útil de pagamento, o 10º dia. Isso é errado. A lei, a CLT, as consolidações das leis do trabalho determinam que, no máximo, até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado. Então, tudo isso está acontecendo em Birimbau, e esse era o tempo que eu dizia lá atrás que chegaria com as ações de permissividade dessa casa. Um orçamento público, quando ele não é cumprido, porque nós temos uma Câmara muito permissiva, que autoriza de forma indiscriminada a contratação de empréstimos, a abertura de créditos especiais e suplementares em 100%. Isso diz que 100% do orçamento ele pode ser remanejado e ser gasto ao bel prazer do Poder Executivo. A cidade, de fato, está um campo de obras, mas eu preciso saber das fontes de financiamento, que eu não consigo ver mantendo os serviços básicos do município em dias. Nós temos aí hoje um problema muito sério com a assistência farmacêutica. Não existem medicações na farmácia básica, a medicação especializada está em baixa. E não é só o vereador Didi que está falando, a população que está aí fora, que precisa do serviço, sabe que eu não estou aqui mentindo, que eu estou falando o que acontece de verdade. Eu quero falar aqui dos salários dos
professores que estão trabalhando no programa do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aquele programa da propaganda que diz que ia pagar R$ 85 ao aluno que fosse para a sala de aula. Há 2 meses os professores não recebem os seus salários. E eu quero que alguém venha aqui dizer que eu estou mentindo. Eu preciso ser contestado desta forma aqui nessa casa. A iluminação pública está decadente. No Parque Ouro Verde tem uma rua lá que eu vi que um morador instalou um refletor na sua varanda para iluminar a rua, para ajudar a rua ali na localidade de Vossa Excelência. Houve aquela crise no mês de junho com a iluminação pública. Vossa Excelência, o vereador Jadilson, veio falando muito tempo que o material era inadequado. Fez uma correção imediata e abandonou novamente. E aí a rua está às escuras. Esse governo que tem uma prática até de fazer as construções, mas aqui em Birimbau não se aprendeu a fazer manutenção de obras públicas. Isso é muito ruim. Precisamos assegurar serviços, a população paga pelo serviço de iluminação pública e isso precisa ser respeitado.